também no livro de Provérbios nós aprendemos que aqueles que se destacam na sociedade, eles procuram as pessoas do nível deles. Então, eles procuram, na verdade, pela prepotência. Procuram aparecer como grandiosos, como maiorais, né? Como os mais importantes. E dentre eles, eles não gostam de pessoas pobres. O governante, o verdadeiro governante que teme a Deus, ele procura pelos pobres, pelos humildes. Ele está atrás de abençoar, de ajudar essas pessoas. Vamos ver a nossa leitura aí, bíblica em classe. Está em Provérbios 8, do versículo 13 ao 21. Versículo 13 diz: o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades, melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Então aquele que verdadeiramente teme ao Senhor é aquele que se afasta do mal, que aborrece as coisas más. E dentre essas coisas más, nós vemos aí que está escrito, olha aí, soberba, arrogância, mau caminho, boca perversa. Então é o que Deus aborrece, aquele que diz ser de Deus deve aborrecer também. Então Deus diz que com ele está o conselho, está a sabedoria. E através dessa sabedoria que vem de Deus para o homem, é que o homem vai ser realmente feliz, vai conseguir riquezas duráveis, né? Vai conseguir alegria, vai conseguir paz, vai conseguir ser uma bênção onde quer que esteja. Agora, lembre-se de que as verdadeiras bênçãos estão ocultas. Por exemplo, muitas vezes nós não nos lembramos daquelas irmãs que estão lá no círculo de oração, daquelas mães que estão orando, intercedendo pelos filhos. Muitas vezes nós vemos a pessoa em destaque, mas nos esquecemos de quem é que está por trás dessa pessoa. E, na maioria das vezes, nós esquecemos de glorificar a Deus, de exaltar a Deus pelo sucesso que nós temos. E tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. E tudo volta para Deus. E deve voltar com um cheiro suave e agradável. Então não podemos reter aí a glória de Deus. Reter o que Deus nos dá, guardar para nós. E nem acharmos que nós somos maiores porque temos alguma coisa que Deus nos deu. Então devemos sempre considerar isso, que tudo vem de Deus. Tudo que é bom, toda coisa boa, boa dádiva, tudo vem de Deus. E sempre quando nós realizamos as coisas para Deus, a glória sempre deve ser para Deus. Pois Ele é que dá o poder, Ele que dá a sabedoria, Ele que dá o entendimento, Ele que vem com a realização, Ele que vem com o resultado bom. Nós apenas somos o quê? Canais de Deus. É como um médico que opera uma pessoa. A pessoa não vai depois agradecer ao bisturi. Então não é a faquinha que o médico usou para operar que é a responsável pela operação. Então o doente vai agradecer ao médico. Assim também, nós somos como esse bisturi na mão de Deus. Mas é Deus que está operando. Então nós devemos sempre nos lembrar de exaltar, de engrandecer a Deus. Lembrando que as maiores riquezas, maiores dádivas
estão com Deus e são espirituais, superiores às materiais. Então nessa lição nós vamos ver aí as seguintes partes. O sábio versus o insensato, na primeira parte. Tópico 1, sabedoria e humildade. Tópico 2, insensatez, arrogância e altivez. Depois nós vamos ver aí na parte 2, o justo versus o injusto. Tópico 1, justiça e humildade. Tópico 2, injustiça e arrogância. Na parte 3 nós vamos ver aí o rico versus o pobre. Vamos ver aí tópico 1, riqueza e arrogância. Depois tópico 2, pobreza e humildade. Na parte 4 nós vamos ver aí o príncipe versus o escravo. Tópico 1, realeza, arrogância e humildade. Tópico 2, escravidão, humildade e realeza. A introdução da revista diz o seguinte: a humildade, a honra e a coragem são a base do bom relacionamento entre as pessoas. Mas a arrogância, a desonra e a covardia são a causa de inimizades e conflitos. Nessa lição, veremos a relação entre a humildade e a arrogância à luz de alguns contrastes bastante didáticos e ilustrativos. O sábio e o insensato, o justo e o injusto, o rico e o pobre, o príncipe e o escravo. Em qual grupo você se encontra? É hora de aplicarmos à nossa vida as preciosas lições do livro de Provérbios. Então aí estão alguns grupos, de pessoas e que se contrapõem. O bom relacionamento entre as pessoas vem da humildade, da honra, da coragem, e as inimizades vêm exatamente do contrário, da arrogância, da desonra, da covardia. E dentre os grupos que nós vamos estudar, então, você deve se encontrar aí. Em qual grupo você está? Tem aí o grupo dos sábios, o grupo dos insensatos, o grupo dos justos e dos injustos. Nós vamos ver depois o grupo aí do rico e do pobre. E nós vamos ver aí também o contraste entre o príncipe e o escravo. Então você vai ver qual grupo eu estou aí. Eu estou contido aí. Em qual desses grupos? E se o seu grupo é ruim, o que você vai fazer? Vai buscar a sabedoria de Deus, vai orar, vai se humilhar diante de Deus, pedindo para mudar de grupo, para passar para o grupo que é ao contrário desse grupo que você pertence. Na verdade, durante o nosso viver, nós vamos ver que nós passamos por todos esses grupos. Então temos um pouquinho de cada um desses grupos, todos nós. E nós, durante a nossa vida cristã, nós devemos dar oportunidade ao Espírito Santo e nós temos que nos esforçar por assimilar, por adquirir dentro do fruto do Espírito aquelas qualidades do fruto do Espírito em nossa vida, para que nós passemos sempre do grupo ruim para o grupo bom. Então vamos ver aí a primeira parte, o sábio versus o insensato. Essa parte nós temos tópico 1, sabedoria e humildade, tópico 2, insensatez, arrogância e altivez. Tópico 1, então, sabedoria e humildade. A sabedoria é entendida como a aplicação correta do conhecimento em nosso dia a dia. Em Provérbios, ela é vista como um antídoto contra a arrogância. Daí a insistência do sábio em que se busque adquirir sabedoria. Provérbios 16:16. A sabedoria retratada em Provérbios demonstra ser eficaz contra a arrogância e a soberba, pois quem é sábio age com humildade. Provérbios 11:2. Em o Novo Testamento, o apóstolo Paulo sabia dessa verdade e por isso orou para que o Senhor concedesse aos crentes espírito de sabedoria e de revelação. Efésios 1:17. Então a sabedoria, que ela vem de Deus, nos leva sempre para o lado da humildade, porque é o lado vencedor, é o lado que alcança a vida eterna, que chega até Deus. E exatamente esse lado é o oposto do lado que afasta a pessoa de Deus, que faz com que a pessoa erre o alvo, não chegue à vida eterna com Deus, que é a arrogância. Então a sabedoria é que deve ser buscada a todo custo. Então, diante de Deus, todo dia, como diz aqui Provérbios, amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Então você busca todo dia de madrugada a sabedoria, orando ao Senhor,
aí se humilhando diante de Deus, buscando sabedoria, buscando a presença de Deus, buscando intimidade com Deus, todos os dias se humilhando diante de Deus, todos os dias, levante-se pela madrugada, vá orar, vá conversar com Deus, busque por essa intimidade, busque por essa sabedoria, como a maior riqueza, o maior tesouro que existe. E essa sabedoria levará para a humildade diante de Deus, aquela submissão a Deus, aquele reconhecimento de que Deus está no controle de tudo, que é Ele que faz tudo, Ele que pode tudo. Então a sabedoria vem para nos auxiliar no nosso dia a dia, mostrando para nós o que fazer, como fazer, onde ir. Tudo ela vem trazendo a nós aí a direção de Deus, a direção do Espírito Santo. Nós devemos buscar esse espírito de sabedoria e sempre sabendo que a fonte está em Deus. Tópico 2. Insensatez, arrogância e altivez. Na visão de Provérbios, o arrogante é uma pessoa insensata e desprovida de qualquer lucidez e bom senso. Verdadeiramente o arrogante está pronto a fazer o mal, pois age com soberba e altivez. Provérbios 6,18. É uma pessoa inexperiente, sem domínio próprio. Provérbios 25,28. Ingênuo. Provérbios 27,12. Sem bom senso. Provérbios 27,7. E que se comporta como um animal ou um bêbado. Provérbios 26, 3 e 9. Por isso o insensato não pode ser designado para um serviço. Provérbios 26, 6 e 10. Ele é fanfarrão, preguiçoso e incorrigível. Provérbios 25, 14, 26, 11, 13 a 26. E Provérbios 27, 22. Sua presença é um perigo, pois além de falso e maldizente, é ignorante. Provérbios 26, 18 a 22. Ele não age com a razão e não sabe controlar a própria vontade, sendo, portanto, uma abominação para o Senhor. Provérbios 16, 5. Então, veja só, insensatez, arrogância, altivez, tudo isso está aí relacionado entre si. E o arrogante está sempre pronto para fazer o mal, sempre disposto, sempre com a má intenção. Se comporta como um bêbado que não sabe para onde vai, fica bêbado. Ele não tem uma direção correta, ele não tem sabedoria, ele não tem uma boa intenção. Então é fanfarrão, preguiçoso, incorrigível. Então é uma preguiça terrível. Nunca está disposto a fazer nada. Nunca está disposto a trabalhar para Deus, principalmente. Está sempre vivendo aí às custas dos outros. Muitas vezes consegue sucesso às custas de outra pessoa. É maldizente e ignorante. Maldizente fala sempre mal, né? De tudo, de todos. E ignorante não sabe nada a respeito de nada. Vamos ver na parte 2 o justo versus o injusto. Tópico 1, justiça e humildade. Tópico 2, injustiça e arrogância. Tópico 1, então, justiça e humildade. Em Provérbios, a humildade e a justiça são inseparáveis. Ali o princípio de vida proposto pelo sábio é simples. Quem é justo deve agir com humildade. Quem é humilde deve agir com justiça. Salomão, ainda bem jovem, pediu humildemente sabedoria a Deus para governar Israel com justiça. 1 de Reis 3, 7 a 10. Ele queria que a justiça alcançasse todo o seu reino. Provérbios 1, de 1 a 3. A pessoa humilde e justa sabe que a justiça vem diretamente de Deus. Provérbios 29, 26. Por isso ela deve ser amorosa e sabiamente exercitada. Então veja que no livro de Provérbios, sempre aí, a humildade e a justiça estão aí juntas, operando juntas. Uma depende da outra. Então veja bem, o sábio é uma pessoa simples. Veja sempre que aquele que é uma pessoa justa, ela sempre age com humildade. E sempre aquele que é humilde, age com justiça. Então estão entrelaçados, interligados. Essas duas coisas, a justiça e a humildade.